O objetivo da aula de hoje, então, é a gente tentar, à luz de tudo aquilo que a gente viu sobre turbulência, né? Aquela história de cascata de energia, de fontes de energia para manutenção da energia da turbulência, energia cinética turbulenta, tudo isso, a gente vai, então, à luz de tudo isso que a gente conversou antes, a gente tentar entender um pouquinho de turbulência na atmosfera, tá? O nosso foco nesse curso ele é mais ali na baixa atmosfera, então ele é pertinho ali do solo, né? Então a gente lida também normalmente com problemas dentro de regiões urbanas, né? Regiões, por exemplo, vocês trabalham muito com fontes de emissão, né? Em lagoas de tratamento de esgoto ou de pilhas de finos, de estocagem. Então a gente está falando de micrometeorologia, né, que são escalas menores. A gente não está falando dos movimentos de grandes escalas. Então, a gente vai tentar trazer tudo aquilo que a gente conversou até agora sobre turbulência para a atmosfera. E aí a gente tenta explicar o que muda e quais são as diferenças. Mas, na verdade, o que a gente vai ver é o seguinte, que a atmosfera simplesmente é um caso particular do fenômeno mais geral, que a gente já conversou sobre a atmosfera, sobre turbulência. E aí, especificamente para a atmosfera, além da rugosidade, dos elementos, né, de geometria, como, por exemplo, a rugosidade do solo, ou mesmo a presença de obstáculos, como prédios, árvores, ou uma montanha, né, como fatores geradores de turbulência, na atmosfera tem uma outra coisa muito importante que vai aparecer como fator, um dos fatores dominantes, né, que é a temperatura, o fluxo de calor. Ele vai ser muito importante para como a turbulência acontece na atmosfera, como essa turbulência vai efetivamente afetar os nossos processos de transporte e de dispersão, na verdade, de poluentes. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar falando. Então, na aula de hoje, a gente basicamente vai falar sobre o nosso módulo 3, né? E aí, no módulo 3, a gente vai falar sobre turbulência atmosférica e não podemos deixar de perder um tempo falando sobre essas fontes de energia e estabilidade atmosférica. E aí, depois, no final, que a gente conversar sobre as fontes de energia para turbulência e estabilidade atmosférica, a gente vê como esses dois sujeitos vão efetivamente implicar na dispersão, no transporte de poluentes na atmosfera, tá? Como eu falei, a atmosfera ela é só um caso particular daquilo que a gente viu até agora, quando a gente estava conversando sobre turbulência. De fato, a gente vai ter a turbulência ocorrendo na atmosfera como, vamos dizer assim, de uma série de fenômenos que estão presentes ali. O ponto principal é que esse fenômeno, ele é tão central, porque ele vai afetar efetivamente grande parte dos fenômenos que estão acontecendo lá na atmosfera. Aqui está uma representaçãozinha esquemática na atmosfera, né? A dinâmica dela é bem complexa. Então, você vai ter as emissões, né? De poluentes primários, de fontes antropogênicas. Essas emissões, elas podem se transformar na atmosfera e gerar outros poluentes que a gente chama de poluentes secundários, né, que vão ser frutos dessas reações químicas, né? E, da mesma forma, esses poluentes, eles podem ser removidos da atmosfera. Por exemplo, no caso de partículas, seja por deposição, né? Ou mesmo quando chove, eu posso ter a deposição úmida. Então, a atmosfera em si, ela é um fenômeno bastante complexo. Não é o objetivo do nosso curso falar sobre atmosfera, né? Aí a ideia é mais no outro curso lá de micrometeorologia, que aí a professora Elisa apresenta bastante isso, e aí os conceitos são dados um pouco mais a fundo. Mas a ideia básica é pensar em turbulência na atmosfera e como ela vai afetar esses fenômenos aqui que a gente está vendo. Dentro da engenharia ambiental,
uma das principais, vamos dizer assim, linhas de interesse é efetivamente você entender como esses poluentes são emitidos, efetivamente como eles vão ser transportados na atmosfera, né? E, claro, né, durante esse transporte vão acontecer as transformações químicas. Então, eu vou gerar alguns poluentes, como, por exemplo, o ozônio, eu vou remover alguns outros poluentes. Então, essas reações químicas, elas acontecem naturalmente na atmosfera. A turbulência, efetivamente, ela vai afetar de maneira bastante profunda os nossos fenômenos de transporte, nosso transporte de poluentes na atmosfera. Então, a gente costuma dividir o transporte, né, em duas etapas, né? A parte convectiva e a parte difusiva. E aí já é um pouco de uma hipótese que a gente faz. Mas você vai, às vezes, encontrar isso diretamente, várias vezes, em livros de turbulência, né? Lembram do que eu falei da analogia do Bucinski? Que a ideia aqui é mais ou menos o seguinte, né? Se eu tenho desculpa, mudei antes. Se eu tenho, né, uma pluma saindo aqui de vamos tentar desenhar uma chaminézinha aqui, tá? E eu tenho um vento indo para lá, uma pluma de poluente saindo aqui, o que vai acontecer? A direção que essa pluma vai, é claro que ela vai ser dominada pela direção do vento, né? Então, ela vai acompanhar a velocidade do vento. Agora, imagina, além disso, tem uma outra característica importante, conforme a velocidade do vento, eu vou ter maior ou menor diluição desses poluentes, independente de turbulência ou de qualquer coisa. Pensa o seguinte, imagina se eu soltar uma determinada quantidade de massa na atmosfera, 1 quilo por segundo, tá? Por exemplo, saindo de uma determinada chaminé. Se eu estou passando com um vento sobre essa chaminé, um vento de intensidade de 1 metro por segundo, é como se eu tivesse o quê? Levando esse 1 quilo a uma determinada distância. E eu estou trazendo ar novo, ar limpo aqui, né? Então, eu vou, daqui a 1 segundo, esse 1 quilo que eu joguei já vai estar lá na frente, né? Já vai estar diluído ao longo todo esse metro aqui que ele deve ter andado, né? Mas imagina o seguinte, imagina se eu aumentar mais e mais a velocidade do vento e mantiver constante a minha taxa de emissão. O que vai acontecer é que, quanto mais, manter a taxa de emissão constante, mas eu aumentei a velocidade, eu vou ter mais vento passando aqui sobre essa chaminé. Então, eu vou acabar tendo o quê? Mais ar, aquele mesmo quilo de ar agora, ele já vai estar, imagina, 3 metros por segundo, por exemplo, ele já vai estar 3 metros lá na frente em 1 segundo, ele já vai estar diluído em toda essa área de 3 metros. Quer dizer, eu aumento a diluição porque eu aumento a quantidade de ar. Então, a convecção, que se vocês lembrarem lá das nossas equações governantes lá, né, quando escreve a equação de conservação de massa de uma espécie química, né, vou escrever para uma espécie química, para uma variável genérica, tá? Se eu for escrever, eu vou ter alguma coisa assim, ó, d rho φ dt mais d rho u φ, vou botar um izinho, vou escrever na forma inicial, tá? dxi igual a d de dxi gama, que é o coeficiente de difusão, dφ dx. Opa, fatinho aqui. Fecha, mais uma fonte. Essa aqui é a nossa equação de conservação de qualquer variável, né? Lembrando que φ aqui ele pode ser, por exemplo, né, a concentração ou fração mássica, φ pode ser U, V ou W, quando a gente estiver lidando com a nossa... Opa, escrevi o W igual a fração mássica, peraí um pouquinho. Quando a gente estiver lidando com os componentes de velocidade, né? Ou pode ser, φ pode ser, por exemplo, CPT, se eu estiver lidando com energia. Então, essa é a forma geral. Esse cara aqui, então, é a taxa de variação, né, de φ, né, dentro de um volume de controle com o tempo. Esse cara aqui é o transporte de φ pelos termos convectivos, ou seja, pela velocidade, né, do escoamento. Esse daqui é o transporte de φ pelos termos de difusão. Esse carinha aqui, ó, o gama aqui, ele estaria representando o meu coeficiente de difusão.
tá? E o último aqui é o termo de fonte, tá? Então, eu posso escrever aqui que aqui eu vou ter o termo convectivo, ou transporte convectivo, e eu vou ter aqui o transporte difusivo. Aí já vem uma questão de nomenclatura, tá? Em muitas áreas, tá? Em vez de você falar de transporte convectivo, você fala, bom, quer dizer, no fundo, quer dizer a mesma coisa, tá? Ou advectivo. É a mesma coisa, peraí. É a advecção, tá? Convecção, advecção é a mesma coisa, a ideia, no conceito aqui, tá? A advecção é o quê? É o transporte dessa variável φ, que pode ser, por exemplo, energia, temperatura, calor, né? De um ponto para o outro. Concentração, uma espécie química, tá? Esses caras, então, e aí eu estou falando isso, chamando essa atenção, por quê? Porque em muitos livros, principalmente os livros da área de meteorologia, tá? Livros da área de engenharia vão tratar mais aquilo ali como transporte convectivo. Já os livros de meteorologia tratam mais, ou outros da área de ambiental, tratam mais como transporte advectivo. É a mesma coisa, tá? Professor, mas por que essa diferença? Bom, na verdade está muito relacionada às origens das duas áreas, tá? Porque tem uma questão bastante importante, que é o seguinte: convecção, tá? Convecção, processo de convecção é a troca de calor devido à movimentação do fluido, tá? E aí, algumas áreas, como, por exemplo, a meteorologia, ela vai separar bem claramente o que é convecção e vai chamar uma atmosfera convectiva dessa atmosfera que está muito relacionada a esses processos de troca de calor. Enquanto dentro da engenharia, o pessoal não faz muito essa distinção tão grande. Convecção está relacionado ao quê? A esse movimento, por exemplo, de temperatura, ou de concentração de um poluente, por conta do escoamento. Então, esse primeiro passo que a gente está vendo aqui é o transporte que está relacionado, está vendo? À velocidade U. Então, por isso que eu vou chamar ele de convectivo ou transporte advectivo. Então, vou escrever aqui do lado, tá? Ou advecção. Tá? Tudo bem. Mas aí vem um problema aqui, ó. Porque quando eu falo nisso aqui, ó, eu vou falar de difusão, na verdade, turbulência, você enxergar turbulência como difusão, já é você começar a enxergar uma analogia em tudo aquilo que a gente viu antes, né? Porque vocês estão, aquela analogia do Bucinesc, porque vocês estão lembrados, né? Que, na verdade, quando a gente fala, deixa eu só avançar um pouquinho mais até chegar nesse gráficozinho aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente fala de processo turbulento, o que a gente, de fato, está falando é de uma variação, né, randômica, aleatória, lá, com várias escalas, dos componentes de velocidade. Então, difusão é difusão, turbulência é turbulência. E a difusão, a gente pensa fisicamente nela ligada lá àquele processo de difusão molecular, né? A velocidade, a agitação das moléculas acaba fazendo o quê? Começa a misturar as moléculas. Bom, mas aí vem a tal da analogia de Bucinesc, né, que é o que a gente tinha discutido, que tenta fazer o quê? Uma analogia entre o processo de difusão turbulenta e o processo de difusão laminar. No processo de difusão turbulenta, acontece a mesmíssima coisa lá que no processo de difusão laminar, onde eu vou ter o quê? No processo laminar, laminar não, desculpa, falei errado, molecular. Lá no processo de difusão molecular, você vai ter o quê? Moléculas se agitando, né? E aí, quando elas se agitam, elas vão se movimentar e gradualmente eu vou tendo o quê? Se eu já tinha feito aquele desenho para vocês outras vezes aqui, né? Mas aquela ideia de que eu vou ter, por exemplo, no estágio inicial, se eu tenho uma coordenada X aqui e a concentração de um determinado contaminante, e eu tiver no estágio inicial uma região onde eu tenho concentração 1, e logo depois eu tenho concentração 0, com o tempo, o que acontece? Com o tempo, naturalmente, essa concentração ela vai se uniformizando, não é isso? Estão lembrados disso ou estou falando grego? Gente, estão vivos?
Sim, sim, professor. Sim, tá. Tô só olhando aqui para a internet, caiu, né? Daqui. E esse movimento aqui, ele estava relacionado ao quê? Esse processo aqui de redução do gradiente, ou seja, eu estou transportando a variável para o lado de lá, ela estava relacionada ao quê? À movimentação das minhas moléculas para um lado e para o outro. Então, esse movimento randômico e aleatório das moléculas, ele vai gradualmente misturando as moléculas. Aí uma característica muito importante que a gente observa é o quê? Está vendo que aqui, nesse cantinho de cá, eu tinha uma concentração alta e a concentração está diminuindo. No cantinho de cá, a concentração era zero e ela está aumentando. Então, eu sempre tenho um transporte a favor do gradiente, ou seja, do maior para o menor, né? Então, eu vou ter um transporte, meu gradiente de concentração vai transportar, né, a minha grandeza. Por exemplo, eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio. Eu encosto os dois, eu vou ter um transporte de energia da onde? Do mais aquecido para o mais frio, não é isso? Então, esse transporte, quando eu encosto os dois, vai ser o transporte por difusão. Tudo bem. Mas no movimento turbulento, então, o que vai acontecer? Em vez de eu ter essa agitação molecular e as moléculas se misturando, o que acontece é que eu vou ter grandes pacotes de fluido, não é isso? Se movendo por conta lá dos meus vórtices ou dos meus eddies. Então, uma quantidade finita de fluido, ela vai se mover de um lado para o outro. Em vez de eu ter um movimento que é uma moléculazinha indo para lá, uma moléculazinha indo para cá, não, eu tenho um pacotão de fluido que é transportado por um vórtice. O exemplo que eu tinha dado para vocês é se eu pegasse uma bacia e pingasse uma gotinha de água lá dentro daquela bacia. Eu pinguei uma gotinha de água, a bacia está totalmente, a água está totalmente imóvel. Lentamente essa gotinha vai se dispersar totalmente dentro dessa bacia. Por outro lado, isso seria de quê? Um processo de fusão molecular. Por outro lado, se eu fizer o mesmo experimento, pingo uma gotinha de água aí, agora eu pego a minha mão lá, enfio lá dentro, mexo para um lado e para o outro, eu estou fazendo o quê? Um processo de difusão, um processo de mistura, mas ele muitas ordens de grandeza mais intenso. Então, essa era a analogia, né, do Bucinski, que eu vou comparar o processo turbulento ao processo molecular, né? Só que a atmosfera, ela é virtualmente turbulenta. A gente já fez uma continha aqui, o número de Reynolds na atmosfera, 10 a sétima, por exemplo, tá? Então, ela é bastante turbulenta. O que vai acontecer é que os processos de difusão molecular, eles vão ser desse tamanhozinho, tá? E os processos de difusão turbulenta vão ser várias ordens de grandeza, 1000 vezes maior do que os processos de difusão molecular. Então, quando a gente escreve a ideia de que o processo de difusão, na verdade, né, ele está totalmente relacionado à turbulência, é porque aqui a gente já está aplicando a ideia da analogia do Bucinski. A ideia, então, basicamente é, quando vocês forem estudar modelos de dispersão de poluentes na atmosfera, vocês vão ver que, por exemplo, eu já tinha mostrado esse desenhozinho para vocês, né? Isso aqui é uma foto instantânea. Eu tenho um cubo aqui, né? Não é bem um cubo, é uma barra cilíndrica, uma barra de seção quadrada, tá? A fonte de poluentes, ela está localizada nesse ponto. Então, aqui é uma foto, né? Uma foto instantânea. O que a gente observa aqui, efetivamente, são os vórtices fazendo essa esteira, né, de concentração, né? Ter esse movimento, né, turbulento. E aí a gente tinha conversado, né, que se eu pegar e fizer a média agora de 4 fotografias, eu já tenho uma coisa que é um pouco mais ordenada. Se eu faço uma média agora de 8 fotografias, vai ser ainda mais ordenada, e 30 fotografias ainda mais ordenada, e assim sucessivamente, até eu chegar nessa situação com 450 fotografias. A ideia básica é o quê? Que essa situação instantânea que a gente observa aqui no 1 é o quê? É uma pluma que ela vai estar se movendo hora para baixo, hora para cima, hora para baixo, hora para cima, para baixo, para cima. E aí, então, se eu der tempo o suficiente, lembra do que a gente aprendeu na aula passada, se eu usar, por exemplo, um procedimento de médias de Reynolds, por exemplo, né? Se eu der tempo o suficiente, posso fazer uma média no tempo, né? Esse negócio vai oscilar para cima e para baixo, para cima e para baixo, e vai ficar com a cara mais ou menos assim, né? Então, modelos
de dispersão de poluentes na atmosfera vão tratar normalmente a pluma com essa cara aqui. Eles vão assumir, na verdade, a maioria esmagadora deles assume uma distribuição gaussiana e vão assumir o quê? Que essa distribuição gaussiana, que está aqui, ó, tá? Eu vou ter a minha característica, né, da distribuição gaussiana, né, que é o meu sigma, né, o meu espalhamento, ele vai ser função, grande parte, né, o sigma vai ser função das características turbulentas na atmosfera. Por exemplo, do linha médio, do V linha médio, do W linha médio e das outras características turbulentas que eu encontrar na atmosfera. Tá? É claro que eu tenho diversos tratamentos muito diferentes conforme o tipo de refinamento da modelagem que eu vou estar trabalhando. Mas, de maneira geral, o que a gente observa, na maior parte dos livros-texto de atmosfera, né, sobre turbulência atmosférica, é essa discussão, né? Então, eu já falo aqui, eu começo a falar de atmosfera, sim, tudo bem, eu vou falar de difusão turbulenta. Então, vocês vão ler isso em vários livros, né? Então, você já está fazendo o quê? Para falar de difusão turbulenta, você está pensando na analogia do Bucinski entre difusão molecular e difusão turbulenta. Todo mundo entendeu isso? Sim. Vou interpretar o silêncio como sim, tá? Então, para a atmosfera, a gente tem algumas dificuldades, que é o que a gente tinha conversado lá na aula passada, né? Eu tenho, característica do modelo do comportamento turbulento, né? É uma característica que é uma sobreposição de diversas frequências. Isso é normal, né? Para qualquer escoamento. A grande diferença é que, para a atmosfera, nós ainda teremos mais uma sobreposição de escala. E aí a sobreposição de escala que eu estou falando aqui, efetivamente, né, eu vou ter do lado de cá aquela história toda que a gente viu, de cascata de energia, turbulência, tal, tá vendo? Aqui, aquelas escalas mais energéticas, né, as grandes escalas, que vão descendo para cá, né, até ser dissipadas lá embaixo, né, nas escalas lá embaixo de Kolmogorov, cadê danado? Isso, né? Mas eu tenho outras flutuações, né, com escalas de tempo muito maiores na atmosfera, que não estão ligadas com turbulência. Lembra disso, né? Que é aquela flutuação, por exemplo, dia e noite, né? Inverno e verão, né? A passagem de frentes frias, né? A passagem ciclones e por aí vai, tá? Então, eu tenho na atmosfera, a gente observa essa sobreposição de efeitos. Mas o que eu vou estar falando efetivamente agora lembra daquilo que eu comentei no começo da aula. Nós vamos estar falando de micrometeorologia. Então, nós não vamos estar preocupados lá com os fenômenos de mesoescala, esses fenômenos de grande escala, tá? Nós vamos estar preocupados mais com o que está acontecendo na atmosfera próxima. Então, nós vamos estar preocupados com a turbulência. Mas a gente não pode esquecer que tem essa sobreposição. Então, de maneira geral, o que a gente vai encontrar na atmosfera é mais ou menos isso aqui, tá? A gente vai ter CLP é camada, limite, planetária. Mesmo conceito que a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de um escoamento sobre uma placa plana, né? Você tem um escoamento incidente chegando sobre uma placa plana, o que vai acontecer? Essa placa vai influenciar o escoamento só a uma determinada altura. Eu consigo influenciar esse escoamento só a uma determinada altura. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o crescimento de quê? De uma camada limite, quando a gente estava falando de placa plana, né? Então, eu tinha um escoamento incidente chegando efetivamente sobre uma placa, o que vai acontecer? O escoamento vai ser, esse escoamento que era as velocidades mais altas vão ser gradualmente freadas, e eu vou ter a formação de um perfil de velocidades aqui, né? Eu vou ter o crescimento de uma camada limite sobre a minha placa plana. Só que, uma coisa interessante é o seguinte, não dá muito bem para a gente pensar aqui como um escoamento de placa plana quando a gente tem um planeta, né, que é contínuo, né, redondo, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma região afetada pela superfície.
Agora, o que a gente precisa entender é que, tudo bem, essa placa plana não começou em nenhum ponto, mas ela pode ser analisada como uma analogia da placa plana se você pensar o seguinte, olha, imagina que eu tenho um escoamento que está vindo sobre o mar, e aí depois começa uma região aqui de terra. Provavelmente, né, eu tenho aqui no mar, né, o mar, o vento consegue até deslizar sobre o mar, ele impõe uma certa velocidade. Então, por exemplo, as características do escoamento aqui sobre o mar, ele vai ser um pouquinho diferente do escoamento sobre a terra. Então, eu continuo experimentando um crescimento da camada limite, mas aí a gente fala de camada limite urbana, é quando o escoamento está chegando sobre uma cidade. Camada limite marinha, camada limite rural, tá? É quando, na verdade, a superfície muda. Mas, de maneira geral, o que vai acontecer é que essa camada limite aqui, ó, planetária, é o quê? É a região onde a gente tem efeito da superfície sobre, efetivamente, o escoamento. Lá em cima, a gente não tem mais efeito nenhum. E aí, essa região, então, né, essa camada limite, ela vai estar aqui, ó. Ela, em alguns casos bastante específicos, ela pode ser bastante pequenininha, em outros casos, ela pode ser muito grande. 3 quilômetros, por exemplo, de altura. Tá? Acima dessa região, a gente chama de camada de atmosfera livre, uma atmosfera que não está diretamente ligada aos efeitos de superfície. Então, aqui dentro dessa região, dentro dessa LP, é onde vai estar ocorrendo a maior parte dos fenômenos que a gente está acostumado. Por exemplo, você tem uma chaminé emitindo poluentes. Onde esses poluentes estarão? Olha, eles estarão aqui, nessa região. Né? Você não tem uma chaminé de 3 mil metros que vai emitir... Não, isso não é normal. Você pode ter transporte de poluentes aqui para as regiões superiores? Sim, pode. Sim, é possível. Tá? Mas, de maneira geral, a gente tem o nosso efeito, né? A nossa região afetada pelo homem dentro dessa CLP. E dentro da parte de engenharia ambiental, essa é a principal região que a gente estuda. Então, aqui dentro da CLP, essa região aqui, um dos fenômenos mais importantes para a gente, então, vão ser a difusão turbulenta e o transporte advectivo. Nós vamos lidar com esse problema, então, desse jeito na maioria das situações, né? Lidando como se fosse um processo de turbulência, né? A nossa difusão, ou o nosso espalhamento. Então, eu vou ter a direção, né, dada pela advecção ou convecção. E eu vou ter o espalhamento, tá? Ele dado pela nossa difusão. Quanto maior a quantidade de turbulência, maior vai ser esse espalhamento lateral, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho a mesma quantidade de massa, eu vou ter um sigma maior, tá? Deixa eu pegar desenhar de outra cor, porque essa cor está muito parecida com aquela ali, desenhando essa aqui. Se eu tenho um sigma maior, por exemplo, um sigma aqui, ó, tá? Vindo até aqui, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim, está mais aberta a minha curva, mas a concentração máxima será menor, né? Afinal de contas, se eu tenho que espalhar a mesma quantidade de massa ao longo de uma região maior, a minha concentração máxima acaba sendo menor. Então, a ideia de difusão turbulenta, ela está muito relacionada a esse espalhamento. E aí, a gente pensa que, para nós que estamos trabalhando com engenharia ambiental, quanto mais turbulência eu tiver, melhor para a gente, né? Porque eu vou ter mais o quê? Espalhamento, certo? Eu vou diminuir a quantidade de concentração. Por quê? Porque eu vou pegar aquela mesma massa e vou espalhar ao longo de um volume maior, tá? Então, de maneira geral, a gente não pode esquecer, repito de novo, a gente vai estar trabalhando o quê? A gente está falando aqui dentro desse intervalo de tempo de 1 hora, que é o que tudo que a gente está comentando aqui está valendo, né? Então, os mecanismos, né, de transporte turbulento, né, eles dominam completamente a difusão molecular. De maneira que quando vocês escreverem as equações de conservação, aquele termo lá de difusão molecular, lá por exemplo, viscosidade laminar, você não precisa nem escrever, porque ele é 3 a 4 vezes maior do que
desculpa, 3 a 4 vezes maior, não. 3 a 4 ordens de grandeza menores do que o termo turbulento. É como se a gente pensasse, um coeficiente de fusão molecular é 10 a menos 4 e o coeficiente de fusão turbulenta é em torno de 1, tá? Ou o um é em torno de 1 e o outro é 10 mil, tá? Então, a relação entre os dois, ela é muito desfavorável, né? Então, a turbulência, ela domina completamente os processos de difusão molecular. Os processos de difusão molecular, eles praticamente não são importantes na atmosfera. Tem alguns casos onde você tem laminarização da atmosfera. A gente vai tocar nesse assunto um pouco mais tarde, só falando rapidinho. Mas o mais importante que a gente precisa pensar para a atmosfera é que a turbulência na atmosfera não é sempre a mesma. E mais do que isso, quando a gente estava falando lá de escoamentos e estava falando efetivamente do número de Reynolds, por exemplo, do experimento de Reynolds, né, que ele tinha feito lá, tinha pegado lá um tubo, né, e colocado uma tinta sendo dispersada dentro do tubo, né, e aí ele ia aumentando com a velocidade baixa, essa tinta se comportava, o escoamento era totalmente laminar. Quando ele aumentava um pouco essa velocidade, né, essa tinta começava a apresentar uma certa irregularidade, não é isso? E aí, quando a velocidade ficava muito mais elevada, o que ele observava era que você já tinha mesmo uma mistura, né, da tinta e você já não conseguia distinguir mais, ela já estava totalmente misturada aqui, que era o fenômeno de transição para turbulência. No caso daquele escoamento dentro de um tubo, né, você tinha o quê? Era um escoamento que estava totalmente ligado à velocidade do escoamento. Né? Na verdade, o que Reynolds disse foi que ele estabeleceu, né, a proporcionalidade entre forças de inércia e forças viscosas. Então, na prática, o que acontece? Bom, pelo menos nesse caso desse tubo aqui, né, eu aumentando a velocidade do escoamento, eu aumentava o número de Reynolds, e aí esse escoamento se tornava totalmente turbulento. Bom, no caso do tubo lá, esse número aqui em torno de 10 mil é considerado como sendo um limite, né, para esse fenômeno de esse escoamento sendo acima de 10 mil, né, tendo Reynolds acima de 10 mil, é considerado como um limite para o escoamento se tornar turbulento. Mas na atmosfera a coisa muda um pouquinho de figura. Por que ela muda um pouquinho de figura? Porque um dos fatores mais importantes que eu vou ter na atmosfera é justamente a estratificação vertical de temperaturas, na verdade, a estratificação vertical de densidade. Por quê? Porque o ar na atmosfera, ele é significativamente rarefeito conforme a gente aumenta a temperatura, tá? E aí essa variação vertical de temperatura e de densidade, né, no caso, ela vai influenciar de maneira bastante significativa o nosso processo de geração de turbulência na atmosfera, tá? Naturalmente, tá? Na atmosfera, o perfil de variação de temperaturas, tá? É o que a gente chama de perfil adiabático. Adiabático é o quê? Adiabático é quando eu não tenho troca de calor, tá? Então, o meu perfil adiabático, ele é mais ou menos isso aqui, ó, 0,0098 graus Celsius por metro, ou 1 grau a cada, mais ou menos, 100 metros, tá? Então, a cada 100 metros que você sobe de altitude, certo? Você vai ter 1 grau de variação. E isso, na verdade, é igual a G sobre CP, né? CP é o calor específico do ar e G é a gravidade. Então, eu tenho o meu dT/dz igual a G sobre CP, que é igual a 0,0098 graus por metro, ou mais ou menos, né, 1 grau a cada 100 metros. Então, isso é uma variação de temperatura sem troca de calor. Ela acontece somente por causa do gradiente de pressão, gradiente de densidade. Vou tentar demonstrar isso para vocês, ó. Olha essa continha aqui. Aí, isso aqui é até bom que vocês acompanhem, porque isso aqui já é o próximo exercício que eu vou pedir para vocês entregarem, que é para vocês deduzirem isso aqui, tá? Então, olha só. Primeira lei da termodinâmica, você vai ter que a energia interna, a variação de energia interna
um pacotinho de fluido, por exemplo, tá? Num volumezinho de controle. Imagina um pacotinho de fluido, tá? Vai ser igual a quantidade de calor que você inseriu, que você retirar dele, menos a quantidade de trabalho que você inserir ou retirar dele. É mais ou menos o que acontece. Se você comprimir uma parcelazinha de fluido, né? Tá? Bom, se você comprime e não deixa, você vai gerar calor, né? E você não deixar esse calor sair, o que vai acontecer? Você vai aumentar a temperatura dele, você vai aumentar a energia interna, você vai aumentar a pressão dele, você vai aumentar a energia interna do cara lá dentro. A não ser que você deixe o calor sair, né? Quando o calor sai, né? Aí pode ser que, né? Você não vai ter a variação de temperatura dele. Pode ser que você tenha, né? Consiga manter a temperatura se você extrair uma quantidade de calor na mesma taxa, vamos dizer assim, ó, que você está colocando trabalho. Aí você pode ter uma variação de energia interna nula. Mas essa é a primeira lei da termodinâmica, né? Variação da quantidade de energia vai ser igual a variação, né? Quantidade de calor menos a quantidade de trabalho que você está inserindo lá sobre o seu sistema, o seu pacotinho de fluido. Bom, você pode escrever a mesma coisa do mesmo jeito, né? Só trocando, né? Joga o daqui para lá e isso aqui fica desse jeito, né? Se a gente assumir, por exemplo, eu falei de uma atmosfera adiabática. Então, pensando assim, ó, eu não tenho troca de calor, não tem, vamos imaginar que eu não tenho o sol aquecendo, não tem frente fria, não tem nada, tá? Não tenho escoamento aqui, não tenho nada, tá? Pensa só que a atmosfera está lá paradona, não está trocando calor com nada. O que vai acontecer? Então, eu poderia dizer o quê? Que esse cara aqui, ele vai ser igual a zero. Então, eu tenho que a variação da energia interna igual à quantidade de trabalho do sistema, né? Mas já a gente chega lá. Vamos primeiro tentar escrever o que são esses caras aqui. A variação de energia interna é igual a calor específico, tá? Vezes a temperatura. E a quantidade de trabalho é igual a pressão dV, ou pressão, você colocou a pressão e fez um deslocamento, né? Força vezes deslocamento, né? Lembra lá, física, vocês estudaram, né? Você vai fazer a pressão vezes o nosso deslocamento. Então, um dW vai ser um PDV, variação de um volume. Aqui é só um jeito diferente da gente escrever, né? Porque, olha só, na hora que eu estou escrevendo isso desse jeitinho aqui, tá vendo? Eu estou escrevendo aqui, ó, por unidade de massa, tá vendo? CV é por unidade de massa. Então, aqui eu também vou escrever por unidade de massa, tá vendo? Então, se eu vou escrever dW aqui, então vai ser joule por quilo, e aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Em vez de escrever PDV, eu vou usar uma variável diferente. Em vez de usar o dV, eu vou escrever V dividido por massa, vou chamar de uma variável alfa, tá bom? Que, na verdade, vai ser do mesmo jeito, né? Vai ser, então, isso aqui vai ser metro, a unidade disso, né? Metro cúbico dividido por quilograma, tá? Só uma mudançazinha de variável. Então, a alfa, lembra disso, né? É como se fosse uma densidade ao contrário, não é isso? Massa específica ao contrário, né? Porque massa vai ser o quê? Vai ser quilograma por metro cúbico, né? O alfa é como se fosse a densidade ao contrário, tudo bem? É só porque eu estou querendo escrever toda a equação por unidade de massa, tá? Então, bom, se eu substituir esses dois caras aqui nessa equação aqui em cima, que eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim, tá? Bom, pensando nisso, aí escrevendo agora, né? Então, eu vou ter a minha lei da termodinâmica, vou ter aqui, escrevi esse cara, cheguei até esse ponto. Agora eu preciso lidar com esse cara aqui. O que é esse PDA, né? Que é o DV, né? Aí aqui é só uma regra da cadeia aqui da matemática, né? Só para a gente escrever, em vez de escrever em PDA, eu vou escrever PDA, não, né? D alfa, né? PD alfa como sendo dP alfa menos alfa dP, tá? Por que eu estou querendo fazer uma continha mais ou menos assim? Porque, na verdade, eu sei isso aqui, ó, PV igual a MRT. Ou, né, se eu passar o M dividindo, né, eu vou ter alfa. Então, eu sei que P vezes alfa igual a RT. Ok? Bom. Tá? Bom, então fica um pouquinho mais fácil para calcular aquele sujeitinho lá, né? Porque eu vou saber, então, é só escrever, então, isso daqui, né, ó. P d alfa vai ser, ó, esse cara aqui, né? D P alfa, tá aqui, né? Que é RDT, tá? Mais o último carinha que tá aqui.
Eu não vou deduzir item rodada por rodada disso aqui, não, aqui, porque eu acho que a aula vai ficar muito chata, então vou deixar vocês deduzirem isso em casa. Bom, afinal de contas, eu só substituí as coisas aqui. Então, o que eu vou poder escrever é essa minha equação aqui, então, né, eu substituindo o CVT aqui, eu vou ter, então, que CV mais R, dt, menos alfa dp, vai ser igual a, então, né, esse jeitinho aqui vai estar aqui embaixo, né, CP dt menos alfa dp. Lembrando que, se a minha atmosfera é adiabática, esse carinha aqui, ele vai ser considerado zero. Então, eu acabo ficando com uma equação assim, ó, zero igual a CP dt menos alfa dp. Então, na prática, a minha equaçãozinha, toda aquela equação lá da primeira lei da termodinâmica, ela acaba podendo ser escrita desse jeito aqui, tá? Então, para qualquer variação de infinitesimal de temperatura, eu vou ter uma variação de pressão correspondente, e vice-versa. Tudo bem? Isso daqui, na verdade, vem da onde? Pensa, eu fiz uma hipótese o quê? Que isso aqui é adiabático, então não tem transferência de calor. Então, eu simplesmente coloquei a primeira lei da termodinâmica na parada, né? Que, na verdade, né, é aquela história, né, de variação da quantidade de energia igual a dQ menos dW, né? Então, se eu não tenho isso aqui, é só pensar que a minha variação de energia vai ser igual à variação de trabalho. Então, se eu impus uma variação de pressão sobre um fluido, né, ele vai variar a temperatura, tá? Isso é natural. Bom, mas aí vem a parte interessante. Se a gente pensar que a atmosfera varia a temperatura, varia a pressão com a altura, tá? E ela varia de maneira bastante significativa com a altura, né? Na prática, o que a gente observa é o quê? Que a pressão atmosférica, né? E aí lembrando um pouquinho lá de mecânica dos fluidos, né? Você vai ter aqui você está o solo, imagina que você está dentro de um reservatório de água, tá? Qual vai ser a pressão em qualquer ponto? A pressão em qualquer ponto vai ser o quê? Vai ser igual a densidade vezes a altura da coluna de água vezes a gravidade. Isso aqui vai ser o quê? Na verdade, é o peso da coluna de água que está sobre a sua cabeça, tá? Isso daqui vai ser a pressão. Então, o que você pensa? Na verdade, se você tentar desenhar aqui, né, a sua pressão, ela vai diminuindo com a altura, não é isso? Então, eu posso desenhar alguma coisa mais ou menos, a minha pressão vai variar assim, né? Pensando que a minha pressão está caindo com a altura, tá? Bom, eu posso fazer a mesma continha para cá, ó. Se eu pensar agora em como isso acontece, esse delta teta, esse dt, dt e esse dp, como eles acontecem ao longo da direção z, ou seja, quais são os incrementos de t quando eu tenho uma variaçãozinha na minha altura, ou seja, como varia verticalmente o meu dt e como varia verticalmente o meu dz. Bom, ou então você pode simplesmente fazer o seguinte, dividindo de um lado por dz e dividindo por dz do outro lado, né, botando os dois no lado, não é nada disso. Mas, pensando agora, como é que é? Vou tentar quantificar. Qual é a minha variação vertical de temperatura em função da minha variação vertical de pressão? Você pode escrever alguma coisa desse jeito. E aí, pensando que eu posso pegar... bom, se essa é a minha equação de pressão, né, eu posso só escrever isso aqui, né, que você vai ver que a derivada desse cara aqui, né, H, na verdade, né, vai ser o quê? Bom, pode ser um Hzão aqui, né, se a gente escrever assim, um Hzão, né, e aí, para cada ponto que eu tiver aqui, né, que eu vou ter um Z, vai ser desculpa, a minha altura, essa altura Hzinho, vai ser igual a essa minha altura Hzão, menos Z, né? Então, se eu pensar que a minha pressão é igual a ρgH, eu posso escrever que a minha pressão é Hzão menos Z.
Bom, aí eu posso calcular quanto vale o meu dP/dz, e eu vou ver que o meu dP/dz vale o G, menos ρg, certo? Então, eu vou pegar esse meu dP/dz e vou colocar aqui, tá? Então, eu já consegui escrever que Cp dt/dz é igual a alfa menos ρg. Bom, aí a parte boa é interessante, né? Porque o alfa é V sobre M. E o ρ, que é a minha densidade, é M sobre V. Bom, dá para cortar um sobre o pelo outro, né? Então já dá para fazer o quê? Passo o Cp, que aqui está multiplicando, passo para lá dividindo, então eu vou ter dt/dz igual a menos G sobre Cp, que dá, coincidentemente, 0,0098 graus por metro. Então, a beleza de fazer todas essas contas, né, foi para lá, foi para cá e tal, é dizer o seguinte, olha, que interessante, né, mas termodinamicamente olhando, simplesmente da primeira lei da termodinâmica, advém o fato de que, porque a nossa pressão varia com a altura, eu vou ter uma variação também de temperatura com a altura. E eu sei que essa variação de temperatura com a altura é G sobre Cp, ou igual a 1 grau a cada 100 metros. E aí a parte mais interessante é que você faz essas continhas aqui e depois vai lá para a atmosfera medir. E não é que funciona, menina? Pois é, funciona. E aí você vai ter mais ou menos 1 grau a cada 100 metros de variação de temperatura. Todo mundo acompanhou? Sim ou não? Renata? Sim, professor. Jaqueline? Karina? Sim. Larissa? Sim, consegui. Então tá. Então essa é a próxima atividade de vocês. Eu vou colocar isso lá na página. Vocês vão deduzir isso para mim. Tá legal? Bom, vamos lá. Olha só. E deduzia do mesmo jeitinho de sempre, tá? Do mesmo, igualzinho vocês têm feito os outros, tá? Vai fazer um vídeo com essa dedução. Então não basta só copiar passo a passo. Vocês vão contar para me explicar, tá bom? Igualzinho os outros exercícios todos. Mas continuando a nossa história, o que isso tem a ver, então, com a nossa turbulência atmosférica? Então, de fato, o que a gente tem é o seguinte, a gente vai ter um perfil adiabático de temperatura na atmosfera, que é esse cara aí, 1 grau a cada 100 metros, a grosso modo. E aí, esse daqui é o perfil adiabático, que é um perfil sem temperatura, sem fluxo de calor. Só que isso não acontece na atmosfera. De fato, o que vai acontecer na atmosfera é que eu vou ter, no mínimo, lá um aquecimento por causa do Sol. Ou, você imagina que durante o dia o Sol vai aquecer o solo vai se aquecer, e durante a noite, o que vai acontecer? O solo vai perder calor por radiação. Todo o corpo perde calor por radiação. Na verdade, todo o corpo vai perder calor, vai emitir calor proporcional à sua temperatura a quarta, tá? Então, você perde calor, o solo perde calor durante a noite. Bom, na verdade, ele perde calor também durante o dia, né? Só que ele está perdendo calor durante o dia e está recebendo calor também do sol. Que é mais ou menos o seguinte, tá? A sua quantidade de calor lá por radiação vai ser igual, vai ter uma constante vezes temperatura quarta. O que vai acontecer? Você vai emitir proporcional à temperatura quarta. Só que aí tem um probleminha, né? Você emite temperatura quarta do solo, ela vai ser o quê? 273 graus Kelvin, tá? A temperatura quarta, então, vai ser 273 Kelvin a quarta. Quando você pegar o Sol vai ser o quê? 10.000 a quarta. Então, a quantidade de calor é meio desproporcional. Então, a quantidade de radiação emitida, tudo bem, o Sol está lá longe até ela chegar aqui, mas mesmo assim, ainda chega em torno, aqui, né? Vai chegar quase num dia daquele de quente, Sol, 1.000 watts por metro quadrado, tá? É um bocado, né? Considerando que a resistência do chuveiro que você toma banho em casa, aquela água quentinha lá, é 5.000 watts, né? Por 1.000 watts por metro quadrado é bastante radiação chegando. Então, a radiação solar sendo emitida, sendo absorvida pelo solo, vai causar um aquecimento. O solo vai emitir? Beleza, vai emitir. Só que ele emite uma parcela muito menor. De fato, então, a realidade ela é um pouco diferente desse perfil adiabático de temperatura. O que acontece, então, que a gente observa é que, vamos imaginar de manhã cedo, lá o sol está nascendo,
vamos dizer, 8 horas em vez de 9 horas da manhã, tá? Um pouquinho mais tarde, né? Lá pelas... o solo vai começando a ficar mais aquecido por conta do quê? Do sol. O sol está lá presente, né? O sol vai lá, vai começar a aquecer o solo. Perto do solo, a temperatura é mais alta, tá? Então, a temperatura aqui, ela está mais alta. E, é claro, né, a atmosfera, né, lá longe do solo, lembra disso, né? Que a atmosfera, a superfície, ela vai influenciar a atmosfera só até uma determinada altura, né? Então, a tendência de variação de temperatura com altura é essa aqui, né, do perfil adiabático, não é isso? Que é o quê? dz igual a menos G sobre Cp, né? Então, essa aqui é a tendência. Só que, durante o dia, o Sol foi lá e esquentou a superfície da Terra. O Sol esquentou a superfície da Terra, então a superfície da Terra... perfil... Bom, se lá para cima continuava desse jeito, o que está acontecendo é que eu vou ter um perfil diferente aqui, né? Aí o tempo vai passando, né? O Sol vai esquentando, ele esquenta até umas 2 horas, começa a se pôr um pouquinho, e aí eu vou tendo o quê? Vai lá pelas 4 horas da tarde, ele já, né? A temperatura da superfície está menos aquecida. Se eu chegar à noite, lá, 4 horas da manhã, o que acontece? Não tem mais radiação solar aquecendo o solo. O solo vai estar fazendo o quê? Vai estar só irradiando calor. Então, ele perde calor, ele acaba ficando mais frio do que o ar. Então, durante o dia, o que eu observo é esse tipo de variação. Esse é o meu ciclo diário de temperaturas. Então, eu vou ter a minha temperatura do solo aumentando e depois diminuindo. E aí eu aumento novamente. Então, eu tenho esse ciclo acontecendo de maneira contínua. Então, vou ter um desbalanço entre as camadas mais inferiores da atmosfera e as camadas mais superiores. O que isso tem a ver com a gente quando a gente está falando de turbulência? Vou imaginar o seguinte. Então, essa daqui é uma condição normal, o perfil adiabático de temperatura. Vamos imaginar que eu tenho uma atmosfera que está variando, tá? Imagina que o solo aqui está mais aquecido do que o normal, o equilíbrio da atmosfera, né? Então, olha só, ó, a temperatura do solo está maior, tá? Esse cara aqui, então, ó, seria o meu perfil, que é um perfil que está variando mais fortemente do que o perfil de G sobre Cp. Ou o meu gradiente, ele é menor do que menos 0,0098. Ele pode ser menos 0,0099, por exemplo. Um pouquinho maior. Ou pode ser menos 0,00, sei lá, menos 0,01, por exemplo, 0,2, tá? E por aí vai. Então, ele é menor porque ele é o quê? Ele é mais negativo, tá? Aí, vamos imaginar agora o nosso mundo real, onde eu vou ter o escoamento, né? Onde eu tenho aqui, o vento está ventando para lá, né? Aí aparece um vórtice. O vórtice vai pegar uma partículazinha de fluido e vai levar ele para alturas mais baixas. Quando chega aqui embaixo, essa parcelinha de fluido, ela desceu. Ela desceu rápido, né? Então, ela simplesmente desceu ali, ela desceu adiabaticamente, sem trocar calor com ninguém, porque ela desceu rápido, ela não deu tempo de fazer nenhuma troca de calor. Ela só foi para uma região de pressão mais alta. O que acontece com ela? Lembra que a temperatura dela varia, né? Então, ela estava com esta temperatura, né? Ela passou a estar com esta temperatura aqui. Ela experimentou esse ΔT, só por causa da variação de pressão. Mas aí eu tenho um problema. Porque o que acontece? Olha a temperatura da vizinhança dela, qual é? A temperatura da vizinhança dela, na verdade, é essa aqui, ó, tá? Então, ela está com essa temperatura aqui e a vizinhança está com essa temperatura. Ela está mais fria ou mais quente do que a vizinhança dela? Jaqueline? Ela está mais fria do que Então, ela vai tender a fazer o quê? Ela vai... a descer. A descer, né? Não é isso? Ela está mais fria do que a vizinhança, né? A tendência dela, né, é ter uma densidade maior, não é isso? Então, ela vai tender a fazer o quê? A afundar. Então, o que está acontecendo aqui? Ela tem uma tendência de amplificar o movimento turbulento. Da mesma forma, esse vórtice aqui, ó, que pegou e jogou ela para baixo, tá? O vórtice também poderia ter jogado ela aqui para cima, tá? E aí a gente observa a mesmíssima coisa, tá? Se ela variar de altura, nota que ela vai variar
a altura, ela foi para uma região de pressão mais baixa, então o que acontece? Só por causa da variação de altura, ela teve uma variação de temperatura. Ela variou a temperatura? Sim, variou. Ela passou para uma outra temperatura, está aqui a temperatura dela. Mas, naquela mesma altura lá, as outras massas de ar coleguinha dela vão estar o quê? Vão estar mais aquecidas, mais frias do que ela. Então, se ela vai estar mais aquecida do que a galera, ela vai estar menos densa e ela tende a fazer o quê? A ampliar o movimento turbulento. Então, aquilo que aquele vórtice fez de jogar ela para baixo, quando o vórticezinho desse tamanhozinho joga ela para baixo, ela tem a tendência de descer muito mais do que o vórticezinho. Da mesma forma, se o vórticezinho jogar ela para cima, ela vai ter a tendência de subir muito mais do que aquele vórticezinho jogar ela para cima. Então, na verdade, o perfil de temperatura está agindo no sentido de fazer o quê? De ampliar o movimento ascendente nesse caso. E naquele caso que era descendente, era no sentido de ampliar o movimento descendente. Então, na verdade, a existência desse perfil de temperatura com um gradiente mais intenso, né, um gradiente menor, né, do que o gradiente adiabático, ele vai fazer com que eu faça o quê? Eu amplifique os meus movimentos turbulentos, tá? Então, eu chamo isso de uma condição instável na atmosfera, tá bom? Eu posso fazer a mesma coisa se eu pensar, imagina agora que o solo esfriou e eu vou ter uma variação de temperatura um pouquinho diferente. Eu vou ter uma variação de temperatura, tá vendo? O gradiente de temperatura vertical, ele varia menos do que o perfil adiabático. Aí é a mesma coisa, rigorosamente, olha só. Imagina se eu tenho um vórtice aqui que vai jogar a minha partículazinha para baixo. Na hora que a minha partícula se desloca para baixo, ela vai variar a temperatura de maneira adiabática. E agora, olha só que coisa interessante, ela vai estar mais aquecida do que a vizinhança. Se ela está mais aquecida, ela vai ter densidade menor, né? E a tendência de alguma coisa mais quente é fazer o quê? Voltar para o lugar original dela. Então, ela tem a tendência de voltar. No caso anterior, eu tinha uma tendência de... No caso anterior, eu tinha uma tendência o quê? De amplificar o movimento turbulento, né? Agora, eu estou tendo o quê? Eu tenho uma tendência de fazer ela voltar para o lugar dela. Eu posso fazer a mesma coisa para cima, tá? Se eu pensasse aqui em cima, agora, se um outro vórtice faz ela se deslocar, olha só o que está acontecendo. Ela agora está mais fria do que a vizinhança dela. Então, a tendência dela é o quê? Ela deve ter maior densidade, e aí ela vai ter uma tendência de quê? De voltar para o lugar que ela estava, tá? Então, quando o perfil de temperaturas ele está mais inclinado, tá? Ele vai ser uma condição instável, uma condição que vai amplificar a turbulência. Quando o perfil de temperatura está menos inclinado que o perfil adiabático, ele vai ser uma condição estável, que tende a fazer o quê? Diminuir a turbulência. Então, lembra daquela história que eu falei lá, olha, quem manda na turbulência é o número de Reynolds, ou dimensão característica sobre μ. O μ vai agir como um fator que vai ser o cara que vai fazer o quê? O μ vai ser o amortecedor. Mas a gente está vendo aqui na atmosfera que eu não tenho só o amortecedor μ, né? Eu vou ter um amortecedor ligado a essa estratificação de temperatura e de densidade. Quanto maior for a diferença entre o perfil adiabático e o perfil real que está lá na minha atmosfera, eu posso ter a minha estratificação de temperatura agindo, aumentando a turbulência, né? Então, ela vai contribuir com esse cara aqui de cima, ou ela pode agir diminuindo a turbulência, ou seja, contribuindo com a dissipação, que é o cara daqui de baixo. Na prática, então, a gente vai ter o que a gente chama de atmosfera neutra, que é uma atmosfera que tem um perfil de temperatura próximo ao adiabático, uma atmosfera mais instável, que é essa atmosfera, tá vendo? Que a temperatura cai mais rapidamente com a altura, tá vendo? Então, assim, eu vou aumentar a altura aqui, né? Quanto mais aumenta a altura, menores são os valores de temperatura. Ou eu posso ter uma atmosfera estável, que é justamente uma atmosfera onde
eu tenho uma redução da temperatura com a altura que é mais lenta do que 1 grau a cada 100 metros. Pode chegar nesse caso 5 aqui, que é o caso extremo, né? Esse caso 5 eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que é o famosa inversão térmica, que é o quê? Que é a situação onde, em vez da temperatura diminuir com a altura, o que está acontecendo aqui é que a temperatura aumenta com a altura, tá? Então, esses casos aqui, tanto o 3, o 4 e o 5, são casos de de atmosfera estável, uma atmosfera que suprime os movimentos turbulentos. Já esse caso aqui é um caso de atmosfera instável, onde a atmosfera contribui para ampliar os movimentos turbulentos. De maneira geral, tá? A gente lida, quando a gente vai começar a fazer conta com a atmosfera, tá? A gente faz uma mudança de variáveis. A gente faz isso aqui, ó, tá? A gente define o perfil de temperatura potencial, tá vendo? Então, em vez de trabalhar com P e DTDZ, a gente trabalha com θ, tá? Bom, θ, tá vendo? É só uma, né? É o DTDZ mais ρ sobre CP. Qual é a ideia? É porque o perfil de temperatura potencial, né? Quando ele é adiabático, quanto ele vale? Ele vai valer 0, tá? Então, é uma temperatura constante com a altura, tá? Bom, então esse camaradinha... Opa, deixa eu apagar aqui, porque ficou uma sobreposiçãozinha, peraí. Tá? Então, é só uma mudança de variáveis propriamente dito. Estou falando isso aqui por quê? Bom, para a gente entender o conceito, não faz a menor diferença se a gente está usando T ou θ, tá? Mas vocês vão encontrar bastante θ nos livros, tá? Então, é importante entender o conceito e entender da onde ele veio. E aí, grande parte das discussões, né, dos estudos sobre temperatura, né, quando a gente vai falar de temperatura da atmosfera, em vez de você falar diretamente de T, você vai falar sobre θ, tá? Que é a mesma coisa, na verdade. Se você pensar no comportamento de um gás ideal, você pode escrever diretamente essa correlação entre T e θ, ou seja, T é diretamente proporcional a θ, mas tem aqui que a gente precisa levar em consideração sempre a pressão, tá bom? Não vou entrar nesse detalhe aqui, por quê? Porque isso é muito uma conversa mais relacionada ao curso lá de micrometeorologia. O mais importante para a gente aqui no momento era a gente entender efetivamente qual é a relação entre o perfil vertical de temperaturas e a turbulência, né? Na verdade, no fundo, né, você vai chamar... Isso é uma outra forma que você vai encontrar muito na atmosfera, nos livros, tá? Esse cara aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, ele é chamado de gama, né? Então, você escreve isso aqui assim. Então, olha só. Você escreve quando, ó, menos DTDZ maior do que gama, ela é superadiabática, ou adiabática, ou subadiabática. Quando ela está escrita assim, quer dizer que ela é isotérmica, ou quando está escrito assim, ela é o caso de inversão térmica. Lembra sempre disso, né? Você vai ter temperatura... Opa, vamos desenhar assim. Z e temperatura. Isotérmica é a temperatura constante com a altura, não é isso? Inversão térmica em vez da temperatura cair com a altura como deveria ser o normal, a temperatura, na verdade, ela faz o quê? Ela aumenta com a temperatura. Isso que é o mais importante para a gente ficar sempre na cabeça. Uma pergunta básica antes de eu discutir essa figurinha aqui. Entenderam a ideia de atmosfera instável, atmosfera estável e atmosfera neutra? Sim ou não? Nenhuma dúvida? Que bom. Bom, então olha só. Por que isso é muito importante para a gente? Tá? Por que essa discussão ela vai ser extremamente importante para a gente? Bom, primeiro vamos pensar aqui, né? A gente pode desenhar o gráfico com temperatura ou desenhar o gráfico com θ. Vou desenhar ele com θ, tá? Mas lembra sempre, né? Esse caso aqui da atmosfera,
Da atmosfera neutra, o dθdz é igual a zero, não é isso? Aqui, o dθdz vai ser negativo, e aqui o dθdz vai ser positivo. Nesse caso instável, o que vai acontecer? O meu gradiente de temperatura, ele vai amplificar os meus movimentos verticais. Então, eu vou ter, a turbulência está acontecendo na atmosfera, uma das características que vai ter é turbulência, lembra da história, né? Ela vai ter flutuações nas direções X, Z, Y, em todas as direções. O que vai acontecer? Quando eu tiver uma flutuaçãozinha daquela por conta de um vórtice turbulento, né? Eu vou ter uma amplificação dos movimentos verticais bastante significativa. Então, quando eu olhar as minhas características de turbulência atmosférica, nessas condições aqui, de atmosfera estável, vocês vão observar que que o meu sigma Y e sigma X, tá? Eles vão ser razoavelmente normais. Mas o meu sigma Z, ele vai ser muito, mas muito mais alto, tá? Eu falei que o meu sigma Y, sigma Z, sigma X vão ser razoavelmente normais. Por que eu estou falando razoavelmente? Porque, assim, não dá para dizer que uma característica dessa, um fenômeno físico desse, vai afetar somente as flutuações verticais. Na prática, claro, né? Se você tem uma partículazinha de fluido que subiu, você vai ter uma outra que vai ter que ocupar o lugar dela, tá? Então, não tem esse negócio de você só mexeu nas flutuações verticais. As flutuações verticais serão as que são mais alteradas. Tanto que, se você for observar, quando você tem uma atmosfera neutra, tá? Esses caras aqui, ó, sigma X, sigma Y e sigma Z, eles não são tão diferentes uns dos outros, tá? Eles têm mais ou menos a mesma ordem de grandeza, tá? Eles são bastante parecidos. Aqui, isso daqui não acontece, tá? Opa, ai, sem querer, desculpa. Isso aqui não acontece, tá? O sigma Z, nesse caso aqui, ele é muito maior. Os meus vórtices turbulentos, eles são bastante expressivos, tá? Principalmente esses deslocamentos verticais que a gente está observando. Na prática, o que a gente observa? Quando é facinho você ver, você olhar para uma pluma de uma chaminé, num dia que está muito quente, a pluma tem esses deslocamentos verticais, assim, né? Ela vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Num dia mais neutro, numa condição mais neutra da atmosfera, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, que é uma turbulência normal. Mas ainda tem o dia estável, né? Que é exatamente o contrário desse camaradinho aqui, tá? Onde eu vou ter, lá em cima eu tinha geração, aqui eu vou ter supressão. Então, eu vou ter alguma coisa que vai acontecer o quê? Eu vou ter lá o meu sigma Y, meu sigma Z, que vão ser função do atrito, geometria do escoamento, rugosidade, árvore, as coisas todas, mas o meu sigma Z vai ser o quê? Vai ser suprimido. Eu vou ter uma redução dos movimentos verticais. Então, estão notando aqui, ó, olha como a pluma aqui na condição normal, na condição neutra, onde o empuxo térmico não está influenciando, ela é muito mais aberta do que a pluma aqui nessa condição estável. Então, essa distinção, e essa é uma das principais características da turbulência atmosférica, né? Num país como o Brasil, então, que é clima quente, né? Que é bastante aquecido, você acaba tendo muitas vezes essa situação aqui. O pessoal da meteorologia chama essa atmosfera de uma atmosfera mais convectiva. Convectiva, né? Ó, mais movimentação, né? Relacionada à troca de calor, movimentação do ar, troca de calor, tá? Essa situação aqui é uma situação mais típica de ambientes mais frios, tá? Menos aquecimento solar, por exemplo, tá? Só que isso tudo aqui, todas essas três plumas, elas são plumas, vamos dizer assim, idealizadas. Na verdade, dificilmente você vai encontrar uma pluma que vai ter um comportamento totalmente igual a isso que a gente está vendo aqui. Por que isso?
Porque, na verdade, eu tenho outros processos dinâmicos que vão influenciar a atmosfera. Você vai ter, por exemplo, a sua temperatura, ela vai variar uniformemente com a altura? Não, você pode ter massas de ar chegando, ou você pode ter o quê? O ar está chegando, ele encontra um novo tipo de superfície, uma superfície mais aquecida, uma superfície mais fria, tá? Aí você encontra, por exemplo, esse tipo aqui de situação, ó. Esse daqui é um perfil que acontece tipicamente nas nossas cidades, tá? Que é o perfil de inversão térmica. Mais ou menos o seguinte, ó. Imagina de noite, tá? De noite não tem sol, né? Então você está lá numa região rural, tá? Aí o seu solo está desprotegido, ele vai perder calor, né? Ele vai irradiar calor. O que vai acontecer? Então ele esfria. Então você vai ter uma variação assim, ó, vai ter um perfil de inversão térmica, né? Temperatura variando negativamente com a altura. Bom, aí esse vento é soprado para chegando numa cidade. Ora, aí os prédios da cidade estão aqui. Tá? Os prédios não vão deixar, a cidade permanece aquecida quase que o tempo todo. Então, essa massa de ar chegando sobre a cidade, o que vai acontecer? Ela vai manter o perfil de temperatura da cidade, por quê? Porque esse vento não consegue efetivamente passar por entre os prédios, mas a partir de uma determinada altura, o que acontece? Eu tenho a recuperação desse perfil que vinha ventando do vento lá de longe. Então, olha só, então eu tenho um perfil aqui, ele é um perfil instável, e aqui em cima eu tenho um perfil que é um perfil estável. Isso é bastante interessante, por quê? Porque quer dizer que aqui embaixo eu tenho muita mistura, muita turbulência, tá? Mas aqui em cima, ó, eu tenho quase que uma tampa, que é uma camada o quê? Estável. Tá? Isso aqui é uma característica muito encontrada nas cidades, tá? Se você tiver, você tem, nesses casos, o movimento de massas de ar, né, mais frias e mais quentes, eles vão gerar esse fenômeno. Quer ver? Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Ó. Cadê o meu mouse? Tirei aqui. O PowerPoint travou. Só um segundinho. Travou mesmo. Vou matar ele. Descartar. Olha só. Mostrar cursos. Deixa eu só mostrar uma imagem para vocês, que vocês vão entender bem essa ideia. Olha só. Se a gente vier aqui. Um minutinho. Tá vendo o que tem de comum em todas essas cidades aqui? Olha que coisa interessante, tá vendo? Você tem mais ou menos aquele fenômeno que eu estava comentando lá atrás, tá vendo? Você vai ter uma região, né? Deixa eu botar aqui, tentar desenhar. Isso. Ó, em quase todas elas, você observa uma... Tá vendo? Aqui dentro da cidade eu tenho uma coisa um pouco mais misturada, né? Então eu vou ter turbulência misturando as coisas aqui, né? E aqui em cima eu tenho o ar muito mais limpinho, tá vendo? Isso normalmente, esse fenômeno de inversão térmica, ele normalmente está associado a esses eventos. E isso acontece muito no inverno, tá? Por quê? Porque os episódios de inversão térmica, dessas massas de ar que vão chegando em cima da cidade, eles são características de dia frio, tá? E aí você vai ter o quê? Claro, com o passar do dia, as horas vão progredindo, o que vai acontecer? Essa massa de ar mais frio que estava em cima da cidade, ela acaba sendo aquecida e isso tudo se
se dissipa, né? Então eu começo a ter um pouco mais de dissipação. Nota que nesse desenho aqui, nem todos são tão claros, assim, você não observa isso tão claramente. Aí acho interessante vocês fazerem o seguinte, alguém de vocês mora em Vila Velha? Eu Não? moro. Você mora? Imagina de manhã, quando você está voltando, você está vindo para Vitória, da ponte, você olha lá para a ponta de Tubarão. Aí você vai ver direitinho um risco, certinho assim, né? Onde os poluentes são emitidos debaixo dessa camada de inversão térmica. Isso é muito comum, principalmente agora a gente está chegando no inverno, a gente vai observar. Aí você observa um risco marrom direitinho, onde você vai ter embaixo os poluentes ali aprisionados e acima uma atmosfera bem mais clarinha. Quem mora aqui mais perto da universidade, ali, em Jardim da Penha, então é só você olhar para a Praia de Cambori, você vai observar o mesmo efeito. Presta atenção. Aí aquela região ali é justamente o quê? Aquela região da camada limite urbana onde os poluentes foram gerados e estão mais ou menos aprisionados. Isso acontece de manhã cedo, tá? Aqui em Vitória, né? Se você prestar atenção e for tirando fotos durante o dia, você vai ver que com o aquecimento da temperatura, o aquecimento solar, aquela camada bem definida, que parece um risco bem firme mesmo, ela vai gradualmente se dissipando, e aí some aquele risco marronzinho que está ali desenhado. Isso é bastante interessante, né? Essa situação. Bom, e aí isso acontece em diversos momentos, né? Essa capa, vamos dizer assim, essa tampa, né? Que é justamente o processo de inversão térmica. Ele acontece por quê? Porque a atmosfera não é uma coisa estática, né? Eu tenho essa movimentação das massas de ar. Então, aqui nesse exemplo, aqui eu vou ter, e aqui era um exemplo da cidade de Cubatão, isso era terrível para a qualidade do ar na década de 80, isso foi um caos na história brasileira, né? Você tinha um distrito industrial com diversas indústrias localizado num vale. E aí o vento soprava nessas regiões, tá vendo? Essas montanhas aqui, e eles... Opa, volta. Pegar a canetinha. O vento soprava aqui sobre essas regiões aqui, né? Trazendo uma massa de ar um pouco mais fria, tá vendo? E essa fazia o quê? Justamente essa área aqui, ó, de inversão térmica. E aí é interessante porque essa inversão térmica agia como se fosse uma tampa, né? Uma tampa, e aqui dentro esses poluentes ficavam aprisionados. E aí é uma situação bem diferente de Vitória, porque enquanto eu tenho aqui, né, nessa situação, os meus poluentes saem, eles não vão ser transportados lateralmente, por quê? Porque eu estou num vale, vocês estão vendo aqui, tem montanhas. Então eles não vão ser transportados lateralmente, eles vão subir mesmo, tá? Nessa situação aqui, eu não tinha, então, esses ventos fazendo essa limpeza do ar aqui. Então, eu tinha, efetivamente, uma acumulação mesmo, tá? Dos meus poluentes dentro dessa região, dentro do meu vale. E aí eu gerava concentrações elevadíssimas de poluentes, né? Em termos práticos, essa dinâmica que acontece entre os processos, ela está sempre presente. Quando a gente mede, de fato, a temperatura, né, na atmosfera, tá? A gente não observa aquele perfil bonitinho, né, que eu desenhei lá, né? Ó, o θ. O θ aqui, ó. Essa seria uma atmosfera estável. Essa daqui seria uma atmosfera instável. E essa daqui seria uma atmosfera neutra. Ora, vocês estão vendo que não é nada disso, né? Para começo de conversa, olha só. Eu começo o dia, né? Vem lá da madrugada, né? Aquela história, né? Que aconteceu aqui de madrugada, tá vendo? 9 horas. O solo realmente está muito frio aqui, né? Então, você observa que eu tenho solo mais frio, eu vou ter esse perfil aqui, ó, essa tendência desse perfil. Deixa eu trocar de cor, pegar uma outra cor aqui, dá para ver melhor. Tá vendo? Esse perfil muito estável aqui perto do solo, né? Mas isso não fica assim até as alturas mais altas, tá vendo aqui, ó? Tenho aqui, ó, isso aqui deve ser o quê? 400 metros, sei lá, né? Depois eu tenho uma região instável, desculpa, neutra, e depois eu volto aqui para essa região mais estável. Olha aqui, ao meio-dia, nesse lugar aqui, durante esse experimento, eu tinha praticamente tudo mais estável. Mas está vendo que perto do solo eu tenho um aquecimento do solo? Olha só, tá vendo? Então, a atmosfera aqui perto do solo começa a ficar mais estável. Então,
nota que tanto de noite quanto de dia, olha que interessante, eu tenho um efeito mais relevante da atmosfera. De noite quanto de dia, não, né? Nas primeiras horas do dia, porque aqui eu estou falando só de dia, né? Nas primeiras horas do dia, ou mais quando o sol está mais aquecido, eu tenho um efeito mais importante, mais próximo do sol. Olha aqui, ó, isso daqui, nesse caso aqui, aqui é dia e aqui é noite. Tá? Olha só a noite, que coisa maluca, gente. Tá vendo que o que era instável durante o dia, praticamente todas as situações se tornaram muito mais estáveis. Olha só os perfis como estão. Então, aqui eu tenho uma situação realmente de quê? De estabilidade. Bom, é claro que eu estou super simplificando um pouquinho todo o que eu estou falando aqui, né? Porque, assim, se a gente pensar que esse conceito de estabilidade e instabilidade, ele é um fenômeno não local. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, vou explicar mostrando um exemplo, tá? Ó, olha esse caso aqui, ó, o A. O A, eu vou ter, tá vendo? O tempo todo, aqui é o θ, né? O meu gradiente de θ, tá vendo? Ele está estável. Então, esse aqui é moleza, esse é facinho. Tá vendo? Agora aqui, ó, imagina que eu tenho uma região estável e uma outra região estável aqui, tá? Vamos pensar, comparar esse B aqui, tá? Com o C, tá? Vamos imaginar assim, ó, esse cara aqui, ó, imagina uma partículazinha de fluido aqui, ó, nesse ponto, tá? Não estou conseguindo desenhar ela direito. Aqui, agora sim, consegui. Tá? Se eu tiver um vórtice turbulento jogando ela para baixo, ó, tá? Percebe que ela vai cair numa região onde a vizinhança dela está mais quente do que ela? E aí é um conceito que essa partículas dessa região aqui, ó, tá vendo? Elas vão estar, e a mesma coisa acontece se um carinha daqui, ele vai também estar mais aquecido do que o vizinho dele ali. Então, na verdade, o conceito de estabilidade é um conceito não local, a gente fala isso, né? Por quê? Porque a gente não tem que olhar só o que está acontecendo no ponto, você tem que olhar para a atmosfera como um todo, quando você quiser classificar a atmosfera. Mas aí a gente já está entrando mais num papo de meteorologia, e aí eu vou deixar isso mais lá para vocês discutirem quando vocês estiverem fazendo a matéria de micrometeorologia lá da Elisa, tá? Para a gente, o mais relevante é a gente entender efetivamente essa evolução aqui, tá? Essa evolução aqui. Durante a noite, eu vou ter essa tendência de estabilidade, tá? Durante o dia, eu vou ter essa tendência de instabilidade. Tem esse livrinho aqui, essa fotinha aqui no livro do Área, que ela é bem legal para ilustrar a tendência e vocês entenderem de maneira geral o que está acontecendo, tá? Imagina o seguinte, tá? Eu vou ter aqui, ó, cadê? Meio-dia. Ó, meio-dia, tá aqui. Tá? Meio-dia eu vou ter uma... Não, vamos começar de 6 horas da manhã. Vamos começar aqui, ó, 6 horas da manhã. Depois a gente dá a volta no mapinha o tempo todo. 6 horas da manhã o sol nasceu, tá? O sol começa a nascer. Imagina que a noite, né, foi uma noite muito fria, tá? Essa noite fria, o solo esfriou bastante, tá? Mas aí, durante o dia, o que começa a acontecer? O solo começa a esquentar. Quando o solo começa a esquentar, o que começa a acontecer? O perfil de temperatura começa a ficar o quê? Mais instável. Então, eu vou ter uma atmosfera onde o perfil de temperatura vai ficar alguma coisa mais... Eu desenho aqui, ó, temperatura e Z. O perfil de temperatura vai ficar alguma coisa mais assim, ó, mais íngreme, próximo do solo. Depois, com a altura, ele vai voltar à neutralidade, tá? Mas o que está interessante aqui é o seguinte, eu começo a gerar muita turbulência. E aí, essa turbulência, por conta do impulso, começa a dominar toda a minha atmosfera. E aí, eu começo a crescer uma camada dominada por turbulência, que é essa camada de mistura convectiva. Então, imagina o seguinte, se eu tenho uma chaminé emitindo poluentes aqui dentro dessa região, os poluentes vão ser mais facilmente dispersados. Durante o dia, essa camada limite vai crescendo, tá vendo? Crescendo, crescendo. Por quê? Porque o fluxo de calor, o solo está aquecendo, o solo vai aquecendo, o sol aquece o solo aquece as camadas mais próximas do ar ali, perto da superfície. Eu tenho esse perfil de temperatura invertido, perfil de temperatura, que a temperatura cai mais fortemente com a altura, né, do que o perfil adiabático.
E aí eu tenho uma região bastante turbulenta, né, gerada aqui. Então, por isso que eu chamo camada de mistura, é a região convectiva. Muita turbulência aqui. Então, uma região instável. Bom, mas aí o Sol se põe. Aí o Sol se põe, o que vai acontecer? Eu começo a perder temperatura, o meu solo começa a perder temperatura. Quando o solo começa a perder temperatura, o que vai acontecer? Ele começa a esfriar, e aí ele acaba, essa situação que eu tinha aqui, né, eu vou trocar até de canetinha, vou botar um azulzinho, e aí o solo começa a esfriar, e aí eu começo a ter o contrário, né? Eu começo a ter uma temperatura mais fria perto do solo, que pode até virar uma inversão, né? Lá para cima ela continua mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? Eu começo a formar aqui perto da superfície, por causa dessa região muito estável, uma camada mais estável, uma camada sem turbulência, onde a turbulência é suprimida, tá? Isso vai afetar toda a minha camada limite? Não, não porque a superfície, o que acontece? Eu preciso de tempo para essa camada aí crescendo, 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 e afetando toda a atmosfera, até 1.000 metros de altura. Eu não consigo fazer isso rapidamente. Então, eu vou formando essa camada de inversão superficial aqui, ó, onde a turbulência ela é suprimida. Então, aqui eu vou ter minha turbulência suprimida. Mas lembra que a outra camada, olha aqui, ela estava até 1.500 quilômetros, 1.500 metros, lembra? Então, tinha muita turbulência durante o dia, que estava sendo, qual era a força motriz? Ora, a força motriz era o fluxo de calor que estava entrando aqui embaixo, da onde ele vinha, vindo do aquecimento do Sol. O que acontece, então, é que acabou o Sol. E aí, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui uma região, vamos trocar de novo a cor, pegar uma laranjinha, uma região onde eu vou ter uma turbulência, essa cor também não ficou muito boa, né? Vou pegar o vermelho de novo. Uma região onde, deixa eu apagar, a minha turbulência, ela vai sendo o quê? Ela vai decaindo gradualmente. Lembra do que a gente conversou na última aula? Eu preciso de fontes de energia para manter minha turbulência. Então, se o meu fluxo de calor, que mantinha aquele gradiente de temperatura diferente, se ele sumiu, o que vai acontecer? Gradualmente, a minha quantidade de turbulência vai decaindo. Ela desaparece instantaneamente? Não, ela só vai decaindo. Ela vai decaindo, decaindo, decaindo. Lembra que aqui não, aqui embaixo, sob a influência da superfície, ela está sendo suprimida, né? O meu perfil de temperatura está invertido, né? Tem uma inversão aqui embaixo. Então, ela vai ser suprimida. Aqui eu posso ter, em condições de vento muito baixo, eu posso ter uma laminarização do escoamento, tá? Bom, e aí o que vai acontecer é que eu vou ter essa camada residual que ela tem aqui em cima. Bom, e aí vai passando a noite, a minha camada de inversão superficial vai aumentando até que chega, o Sol nasce de novo e tudo continua. E essa coisa toda vai caminhando, e esse é o ciclo da atmosfera. Eu vou tendo mais turbulência durante o dia, menos turbulência durante a noite. É claro que isso é totalmente influenciado pelas condições meteorológicas. Não vou entrar no detalhe aqui, mas é fácil de pensar, né? Olha só, imagina se eu tivesse uma camada bastante intensa de nuvens aqui, tá? Cobrindo a minha região. Eu não ia ter tanto sol durante o dia, então eu não ia ter um aquecimento do solo tão intenso assim. Eu não ia ter tanto fluxo de calor ali, na parte de baixo da atmosfera. Então ela não ia ficar tão instável, não é isso? Mas a mesma coisa pode acontecer à noite também. A nuvem, tá? Ela está lá em cima, branquinha, tá? Então o solo irradia calor, tá? Para começar a perder calor. Aquela nuvem branquinha, a radiação vai bater nela e vai voltar. É uma mantazinha, tá? Então, a minha atmosfera vai perder menos calor também quando está nublado, né? A cobertura por nuvens deixa vai ter o seu efeito também, tá? Então, nota, o que acontece? Essa cobertura de nuvens, ela vai ser mais um fator influenciando aqui na nossa história. Eu só mostrei mais ou menos a evolução, mas lembra que isso é influenciado por chegou frente fria, brisa marinha, brisa terrestre, mas todos esses movimentos estão superimpostos. Para nós que estamos estudando turbulência na atmosfera,
O que vai ficar mais claro é isso aqui, que eu vou ter o quê? A evolução da minha camada limite planetária, isso daqui é o que vai acontecer durante o dia, ó. Muita turbulência, ela cresce mais, ela é muito alta. Menos turbulência, ela cresce lentamente. Aqui eu tenho muita turbulência, porque ela é uma região que instável, tá? Aqui, o que eu tenho de turbulência? Eu tenho turbulência mais baixa. Normalmente essa região é caracterizada do quê? Uma camada limite estável. Então eu vou ter supressão de turbulência, tá? Bastante interessante isso, né? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Sim? Que bom. Olha só, eu vou ficando por aqui, que agora, na aula que vem, a gente vai falar agora na próxima aula, a ideia seria, bom, eu ia começar a falar agora dos indicadores. Só antes da gente parar por aqui, olha que legal, ó, isso é uma simulação no modelo de mesoscala meteorológico, tá? Deixa eu voltar para o começo, só para a gente ver aqui, ó, isso daqui é durante a noite, tá? 1º de março de 2009, tá vendo aqui, ó? Ó, eu tenho em cima do mar, tá vendo? Isso aqui é a altura da minha camada limite. Durante a superfície. Olha como no mar, a minha camada é um pouco mais alta. Você sabe por quê? Porque a temperatura do mar não varia tanto do dia para a noite, tá? Então, aquela ideia de redução dos níveis de turbulência, né? Aquela ideia de formar aquela camada de inversão, ela não está presente lá sobre o mar. Ela fica mais ou menos constante. Agora, presta atenção, olha. Isso daqui tá 0 hora. Vamos lá, vamos andar um pouquinho com esse negócio. Repara o que acontece quando o Sol nasce, tá? O Sol vai nascer já, e aí, quando o Sol nascer, vai ser aí 11 horas. Deixa eu só explicar. É UTC, tá? Então, esse horário que está aqui em cima, tá? É -4, na verdade, tá? Então, pensa assim, ó, de noite, tá vendo? Então, eu tenho uma camada limite bastante baixa sobre a superfície, certo? Aí agora, espera quando chegar lá quando der 12, você vai ter o Sol nascendo. Ó, o Sol nasceu, eu tenho a camada limite alta, tá vendo? Ó, 1.200 metros, 1.600 metros, tá vendo? 1.800 metros sobre a superfície, tá vendo? Aí agora já começa a diminuir, eu já volto para a noite de novo, e estou aqui de novo por volta de 400 metros, uma noite mais fria agora, você viu? Eu fiquei com 200 metros. Aqui é a altura da camada limite, tá? No ponto central do domínio de simulação, tá? Ali, o ponto central é em cima do aeroporto. Olha só que legal. Aqui é o seguinte, ó, durante a noite ele vem baixinho, cresce durante o dia, né? Aqui chegando no ponto máximo, lá no máximo ponto de aquecimento, lá por volta de 1, 2 horas da tarde, tá? Aí depois diminui e chega aqui no seu ponto noturno. Isso aqui foi a simulação durante aquela semana específica lá do mês de março, lá de 2009. Isso daqui é no verão e essa aqui é no inverno. Percebe que é igual, mas é diferente? O que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui vai até 2.000 e aqui vai até 1.000, 1.500 com boa vontade. Tá vendo? O fenômeno de esfriamento da superfície está aqui presente, né? Então, ó, a camada sempre cai. Agora, os meus picos aqui de altura da camada limite, né? Eles são muito maiores no verão, onde eu tenho mais aquecimento, do que eu encontro aqui no inverno, onde eu vou ter menos aquecimento. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a intensidade de turbulência é maior no verão, ou em um típico dia de verão, ou em um típico dia de inverno? Verão? Sim. Por quê? Porque eu vou ter um perfil de temperaturas mais instável. E aí eu tenho essa tendência de formação de turbulência. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir, então, do mesmo jeito que a gente discutiu lá os indicadores de turbulência mecânica, né? A gente vai observar que para a atmosfera eu vou precisar complicar um pouco mais. Então, normalmente, na atmosfera, eu não me preocupo com esse tipo de indicador, porque esse indicador ele vai dar o quê? Uma relação entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Só que o número de Reynolds para a atmosfera ele é muito alto, eu já tinha falado isso para vocês, né? Na atmosfera, Reynolds é da ordem de 10 a sétima. É muito alto. Então, as forças viscosas não são importantes.
para a gente, o que vai ser muito importante na atmosfera são indicadores que vão ter um indicador que vai ter uma proporção entre forças mecânicas e forças de empuxo térmico. O que quer dizer isso? Quer dizer mais ou menos o seguinte: olha, já que o número de Reynolds ele é alto para chuchu aqui, quer dizer que as minhas forças de inércia elas dominaram completamente a minha viscosidade. Então, eu não preciso nem me preocupar com esse cara aqui. Mas eu vou precisar me preocupar com esse cara aqui. Ó. Por quê? Porque as minhas forças mecânicas, as minhas forças de inércia vão gerar turbulência. Eu posso ter um coleguinha ajudando, que é a força de empuxo térmico quando a atmosfera está instável. Então, eu vou ter esses dois caras trabalhando no sentido de gerar turbulência, ou eu posso ter o cara de cima trabalhando para gerar turbulência e o sujeitinho de baixo trabalhando para o quê? Para suprimir a turbulência. Então, para a atmosfera, os nossos indicadores não vai bastar só a relação entre forças. Eu vou precisar estar preocupado aqui com o sinal. Se eu vou ter um sinal positivo ou se eu vou ter um sinal negativo. Opa, isso é o contrário. Né? Se eu vou ter um sinal positivo ou se eu vou ter um sinal negativo. Se eu tenho um sinal positivo, esse camarada e esse estão trabalhando no mesmo sentido. Então, eu vou ter mais turbulência. Se, por outro lado, esse cara tem um... força mecânica vai ser sempre positiva. Agora, se esse cara aqui tem sinal negativo, quer dizer que ele está brigando com o sujeito de cima. Tá? E aí, então, tem essa ideia, né? Eu posso ter uma supressão de turbulência por conta das forças de empuxo. Tá bom? Mas isso a gente conversa na próxima aula, senão é conteúdo demais para a gente discutir numa aula só, ainda mais aula online, né? Para acompanhar tudo isso demora.